Contando Histórias, com Henrique Dias. Exato. Muito boa noite, Guarujá. Começando mais um Contando Histórias, episódio número 9 desta terceira temporada. Hoje, um dia especial. Tenho 3 convidados aqui e nós vamos tratar sobre vários assuntos de história da cidade, gente que marcou época na seleção brasileira, no Santos de Ouro, lá da época do Pelé, que todo mundo vai conhecer daqui a pouquinho como que foi essa história maravilhosa que só a Ilha de Santo Amaro tem. Gente, antes de começar a falar um pouquinho de uma coisa muito importante que está acontecendo, estamos voltando com o Museu da História de Guarujá. Quem puder, por favor, patrocine essa ação de resgate da história da nossa cidade. Esse programa chamado Patrono do Museu, esses são R$60 mensais e a pessoa se torna um dos patrocinadores do Museu da História do Guarujá, um anseio de várias gerações que nós estamos conseguindo tornar realidade. Inclusive tenho aqui em primeira mão, ó, que lindo, o chaveiro do museu, com a chave da porta. Já tem a chave, já tem o chaveiro. E dentro de alguns dias nós já vamos anunciar o local e os horários para visitação. Vamos começar então agradecer antes de mais nada aqui o nosso amigo Jailson Leutz, do Estúdio A, que está propiciando essas imagens, esse som perfeito que você está recebendo aí, tanto pelo YouTube como pelo Facebook. Estamos ao vivo. Não se esqueçam, participem deste programa colocando seus comentários. Dentro de uns 10 minutos nós já vamos começar a ler a primeira rodada de comentários de vocês, tá bom? Bem, estou aqui ao meu lado, Antônio Augusto Bombachi, o Rato. Tudo bom, Rato? Boa noite. Boa noite, Henrique. Obrigado aí por ter me convidado de novo. É um prazer Tá aí com você. É isso aí. E o Rato, conversando com ele, aí ele falou: Henrique, eu vou levar 2 amigos nossos, da nossa época, da nossa geração, e que tem muita história para contar pelos 2 sobrenomes que eles possuem. E eu estou aqui à minha frente, Larry Simonian. Tudo bom, Larry? Tudo, e você, Henrique? Tudo bem, muito obrigado por comparecer eu aqui. Eu quem agradeço o convite. E ao lado do Larry, o irmão, o Holley. Tudo bom, Holley? O Ricardo Simonian Valente, né? Tudo bem. Tudo bem? Mas todo mundo te conhece por Holley, né? Ah, sim. Meu apelido é Holley, é Ricardo Simonian. É isso aí. E apelido Holley. É um prazer estar aqui participando aqui da muito bom. Entrevista. Bem, vou falar diretamente com vocês dois. Nesse primeiro bloco, nós normalmente vamos conversando sobre a história das primeiras pessoas, das famílias de vocês que chegaram aqui. Então vocês têm, como eu falei, 2 sobrenomes já centenários praticamente, né, na história da cidade de Guarujá e da Ilha de Santo Amaro. Eu gostaria que o Larry... Posso começar com o Larry, Holley, que é o mais velho? Claro. Tem direito por... Larry, fala um pouquinho da história assim, dos seus avós, tanto pelo lado da família Simonian como pelo lado da família Valente. Bom, pelo lado da família Rodrigues Valente, meu pai, filho de minha avó Maria e de meu avô José. E eles chegaram aqui no Brasil por volta de 1926. O meu avô espanhol e a minha avó portuguesa. E aqui chegaram e montaram uma pousadinha, quer dizer, naquela época era pensão, né? Pensão que fazia café da manhã, almoço, janta e hospedava alguns hóspedes, que eu acho que eram 15 quartos que tinha no início dessa pensão. E por parte de mãe, família Simonian, meu avô Avedis, minha avó Anazante, vieram para cá também por volta de 1924 ou 25, eu não me lembro exatamente a época. Mas vieram fugidos da guerra e aportaram aqui em Santos. E meu avô, a primeira frase que ele aprendeu em português, muito mal, era amendoim um tostão. Ele foi vender amendoim ali no porto mesmo onde ele parou, né?
Mas depois veio para Guarujá e começou a trabalhar como sapateiro, e aí foi indo a vida dele, depois até chegou até a loja de sapatos, enfim. E nasceram minha mãe, Aurora, minha tia Isabel, nasceu lá na Armênia. A tia Isabel era mais velha. Nascida na Armênia. Na Armênia, ainda. nasceu na Armênia. E meu tio Carlos nasceu aqui também, no Guarujá. Meu tio Carlos até foi muito amigo do Dom Domênico. Ele foi um dos fundadores lá do hospital, enfim. E acho que o início da conversa, mais ou menos é isso que eu tenho para te contar. Tá. Bem, deixa eu só fazer assim um esclarecimento para o nosso público, né? Pois não. Então, por parte dos Rodrigues Valente, então teve essa pensão que você já contou pra gente aqui antes de começar o programa, ficava ali na Rua Petrópolis. Exatamente. Correto? O início foi ali mais mesmo. ou menos onde hoje está a pastelaria Saqui. Isso. Né? Onde foi ali o tinha restaurante do Julinho e do Adilson. Do Braseiro, né? O Braseiro, né? Para o pessoal da antiga ali foi o Braseiro. E ali tinha realmente um chalé da Vila Balneária, que, como você disse, de muitos quartos, né? Sim. E essa rua era a rua da estação de trem, pessoal. Primeiro a estação foi na praia com a Petrópolis e depois veio próxima a essa pensão da sua família, na esquina da Leomil. Leomil. Em 35 já foi inaugurada ali. Então era um ponto privilegiado, né? Porque estava próximo do único meio de comunicação mais favorável para a visitação dos turistas que não tinham automóvel. Eram pouquíssimos aqueles que tinham automóvel, então era a utilização do trem naquele momento. E do seu avô Avediz, aí eu vou passar a pergunta para o Holley. Holley, explica pra gente onde era essa sapataria que ficou bem famosa da família de vocês. Ali na Avenida Puglisi, que hoje é um prédio, né, que o zelador é o Caxinguelo. Então ali era abraço pro Caxinga. Era bem do lado da escola Vicente de Carvalho, essa loja. Então tinha a loja embaixo, do lado tinha uma outra loja menor, que funcionou até um banco na época, no Itaú. Eu conheço um rapazinho que trabalhou, acho que nesse banco aí, depois ele vai contar essa história. Aí tinha a escadaria, que você subia para cima, aqui tinham dois apartamentos, que na época também o meu avô e foi construído alugava ali, o Maurício alugava que era advogado, e o Guerra era contador. Então eles alugavam lá em cima dos meus avós, do Avediz e da Nazan. E antes a ali casa tinha sido moradia deles? Oi? Tinha sido moradia dos seus avós? Os fundos. Não, os fundos. Tá? Aquela moradia era a casa dos meus avós onde eles moravam. Então eles moravam ali atrás, dava até passagem para a loja, dali onde eles moravam, embaixo, tá? Tinha o quintal do lado esquerdo, com o portão, que ficava colado com o muro do Vicente de Carvalho. Da escola, exatamente, do grupo escolar. Então tinha uma facilidade tremenda com relação a chegar nos lugares, né? Da casa para o comércio, né? E ali trabalhava o meu tio Carlos, minha mãe e minha tia Isabel. Depois o meu tio Carlos foi ter a loja dele sozinho, a Guaru, que ele construiu. Famosa Guaru Modas. Famosa Guaru Modas. E aí ficaram só minha tia Isabel e minha mãe com a loja ali. Ali ao lado era alugado para o banco, depois virou a Delisa, a loja da Delisa, que era a esposa do do Biralto. Sim. E os dois apartamentos de cima que também vira e mexe, eles alugavam para lá. escritórios. Para escritórios, exatamente. E era uma então época... o pessoal já entendeu, né? Um lado da família na Petrópolis, outro lado lá na Puglisi, ao lado do Grupo Escolar Vicente de Carvalho. Exatamente. E aproveitando o gancho que foi citado aqui, provavelmente foi um dos seus primeiros empregos ali, Rato, eu estou equivocado? Não, ali o Banco Itaú, eu estava indo para lá, eu estava indo para o Banco Itaú, mas na verdade nós mudamos para onde é o Habib's hoje. Certo. Aí eu fiquei pouco então tempo. Então você já entrou na sede moderna? Já moderna, no Habib's. Tá. Ali estava meu cunhado, o Dóia trabalhava lá. O Dóia que trabalhava lá. Aí quando eu entrei lá, rapidinho já estava mudando, não sei, deu acho que uma semana nós fomos para o Habib's. E
Aí começamos lá e estamos aí até hoje. Mas você tem toda essa lembrança que o Holley falou ali da loja da Dona Isabel e da Tem. Dona O escritório Aurora, que ele né? falou lá em cima do Maurici, trabalhava também o saudoso Dr. Panamá. Era sócio com o Maurici. Panamá e Maurici. E Maurici. E o Holley era juvenil, né? Eu naquela época eu tinha o quê? Criança 13, ainda, 14 né? anos de idade. E lembro que quem trabalhava na loja da Dona Aurora era o Caxinguelo. Era o Caxinguelo. O Caxinguelo trabalhava lá. Que curiosamente hoje ali foi construído um edifício, né? E ele é zelador. Ele é o zelador. Exatamente. E ele é um grande amigo nosso, um cara que tem uma simpatia, extravasa simpatia, né? É verdade. Ele é um cara muito do bem. E eu acho que ele vai até participar desse programa em breve, viu? Se Deus quiser. Se Deus Porque quiser. ele também tem bastante informações da geração de vocês aí, né? E é bacana isso, porque eu faço mais o resgate da história antiga do Guarujá, que seriam, nesse período, mais os seus avós. Mas eu tenho reparado assim o interesse maior do guarujaense pela história mais recente, tanto no lado do Guarujá como no lado do Vicente de Carvalho. O pessoal gosta de sentir parte da história que a gente está falando, né? E aí, Larry, Sim. você nascido em Guarujá, nasceu em Santos, né? Mas Sim, nasci em Santos, mas... Quando seus pais se casaram, seu filho mais velho... Sou. Tá, explica aí, como é que foi a sua vinda ao mundo, em que momento da história do Guarujá, o que você vivenciou aí nos primeiros anos de vida? Bom, eu nasci em 56, fiz 70 agora em abril e nasci em Santos, porque ainda não operava o Guarujá com o hospital. E, sim, meus primeiros momentos que eu tenho mais lucidez foi quando eu estive na escola da dona Alice Mazzini, que ela tinha o pré-primário, né? Prézinho. Jardim de infância. O Jardim de Infância, eu comecei a frequentar, então, ali, a Escola Vicente de Carvalho. E a dona Alice foi uma pessoa muito importante para mim, porque eu comecei com eu não tinha 5 anos ainda, eu entrei com 4 anos e meio. E aí fui até os 6 anos, né? 1 ano e meio, é isso? Isso, 7 anos eu ia pro primário. Isso, exatamente. Então, dali para frente, eu comecei a ter a visão da escola, gostava de ir na praia, enfim, era um Guarujá bonito. E você morava onde nessa época aí? Você morava Então, vizinho ali, com seus avós? Eu morei na Quintino Bocaiúva 248, que foi uma casa que meu pai construiu, um sobrado azul, pastilhado, e eu só saí dessa casa para casar. E, enfim, eu estava com... Aliás, tem um equívoco que eu fiz aí. Eu saí daqui do Brasil com 3 anos de idade e fui para a Espanha, morar para a Espanha, porque meu pai, em 59, foi jogar no Atlético de Madrid. Isso. E eu voltei com 6 anos. Aí que eu entrei no grupo escolar da dona Alice. Entendi. Eu fiquei uma parte só lá na Espanha e depois nunca mais saí do Guarujá. E aí já tinha aquela casa lá da Quintino, né? Aliás, o meu pai, ele acabou de construir a casa ainda jogando na Espanha. O H Quintas, que todo mês mandava o valor que ele tinha que depositar, ele mandava. E foi aí, que barato. 1 ano e meio, mais ou menos. Que eles se conheciam lá do Santos, né? Exatamente. Que o H Quintas depois veio a ser presidente do Santos. Exatamente, também, né? exatamente isso. E aí, quando voltei, já fui morar na casa e daí eu só saí de lá para casar. Então, conheci também os salva-vidas da época. Por exemplo, o seu Roberto Boca, que dava aula de natação para muita gente, né? Ali no Clube da Orla. E depois no Tortuga. Depois no Tortuga. Também conheci seu Moacir, o pai do Massinha, seu Moacir. O pessoal da Piuta. O o pessoal da antiga lá. E a gente tinha um respeito danado por eles, por aqueles bombeiros, né? Nossa. Eram pessoas realmente que levavam a sério a profissão, né? Então, enfim. Além do ensinamento que eles davam pra gente, né? Negócio de tirar marisco, nadar, correnteza, onde podia ir, onde não. Né? E a molecada. Nunca nadar contra a correnteza. Vá, deixa ela te levando e vai declinando. Um salto, 20 graus no máximo, você vai saindo, daqui a pouco você já está
Fora. Vai só boiando, fica boiando que tá tudo certo. Não tenta enfrentar que não vai dar. É verdade. Não vai dar. E aí, falando em mar, né? Vamos passar aqui a bola um pouquinho pro Rolley. Rolley, que ano você nasceu? 58. Nasci em Santos também. 61? Depois vim. 58. Eu tenho 58. 58. Quem nasceu na Espanha então? Foi o Ramiro? Ramiro. Ah, o Ramiro. Tá. Quando o Larry falou que estava na Espanha com 3 Isso, anos, eu tinha já 1 ano. Você de foi idade. bebezinho de tudo. Fui bebezinho, 1 ano. E o Ramiro nasceu lá. Foi o que nasceu lá. Também tem a Suzana. A Suzana é entre Aliás, vocês dois. Aliás, eu tinha 2 anos e a Suzana 1 ano. A Suzana que era... Suzana A Suzana mais nova que você? é mais nova que eu 1 ano. Aí o Ramiro é que nasceu lá na Espanha. E depois, quando eu voltei para cá com meus pais, né? A casa já estava pronta, onde o Larry até falou, ali na Quintino Bocaiúva, perto da Câmara Municipal, hoje, né? Que se citou a Câmara Municipal. E... Então aquela meiuca ali era mais ou menos o ambiente de vocês. Isso. A loja dos avós. Isso, né? era perto, era ali perto, uma quadra, bem Aí dizer. praia também. Praia Já também. Começava a rolar praia. Gostava naqueles de anos pegar 70. onda, ia pra praia, né? Comecei a pegar onda com prancha de isopor, em ondas estouradas. Aí depois de Você um tempo, estudou no grupo escolar também? no grupo escolar E Vicente depois de no Raquel? Carvalho, fiz o jardim de infância e o ginásio Vicente de Carvalho, passei por Raquel, colegial. E aí depois eu fui para Santos estudar e fiz técnico química no Carmo. E aí... Pretendendo entrar na Dalquímica como Não, todo trabalhei. mundo. Trabalhei. Todo mundo queria na Dalquímica, né? Ele foi para Dalquímica. Eu fui para Dalquímica, cheguei a trabalhar lá. Eu, Carlito, já tinha o meu irmão, o teu irmão, o Ligeirinho, que é o Carlito, o Carlos o Araújo. Pardal, o Udo, o Valtinho, Já tinha uma galera. o Carlos Araújo, que era o Mergulho, o apelido dele. Quer dizer, tinha uma galera do Guarujá que trabalhava Paulo Vitor. lá na Dalquímica, que foi uma época muito Alemão. boa. O alemão. Que era realmente Dalquímica americana mesmo. Que depois E de um era a tempo... prefeitura da época, né? O pessoal queria O entrar na Jaime Dalquímica, Idade até que arrumou esse emprego para mim. Ele era o canal, Ele era o isso aí, canal, Jaime isso Idade. aí. E o Larry trabalhou com o que, Larry? Depois da adolescência? O que você fez? Estudou o quê? Trabalhou com o quê? Eu primeiro acabei fazendo o seguinte, eu fui tentar ser aluno do NPOR. Eu com 18 anos me alistei lá em São Vicente. Com 19 eu prestei os exames lá e acabei ficando então aluno do NPR, que é o Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. Então de um ano depois eu já era oficial da reserva, no ano seguinte eu fui para segundo tenente e depois de um ano eu saí porque eu iria ser transferido para como é que chama? Eu ia ser transferido para a fronteira de Brasil Mato Paraguai. Grosso. E aí não tinha a minha escola lá, porque eu já estava no segundo ano da faculdade. Eu estudei psicologia. E aí eu pedi baixa, não tinha outro jeito. E aí eu voltei para o Guarujá e logo em seguida eu comecei a trabalhar na prefeitura, na época do seu Jaime Idade. Então, particularmente... No último mandato dele. Não, eu era fiquei naquele... 6 anos. Fiquei 6 anos. Não, eu digo assim, nesse período foi na última gestão dele. Ah, sim, sem dúvida. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, quando a gente estava falando da pensão do primeiro prédio onde meu avô e minha avó fizeram lá a pousada e o restaurante, era de frente para o Boulevard. Dali um tempo, a minha tia Preciosa e meu pai e meu tio fundaram lá a Pensão Capri, que era em frente ao La Plage. Isso. Então, esse foi um momento que eu tinha esquecido de comentar. Se eu não me engano, desculpa te interromper, onde era o Antibes ou Tocantins, não é? Essa pensão? Eu acho que é naquele mais fininho. Eu esqueci o nome dele. Aquele bem fininho, do lado do Estela Maris. É Presidente, eu acho. Isso, do lado da esquina. E do lado do Alcatrazes. Isso mesmo. Depois ali foi a Elétrica Serrano, né? Verdade, isso é bom de memória. É verdade. Bem, vamos lá. Rato,
Faz as honras da casa. Uma pergunta pro Rola e uma pro Larry, vai. Não, é que o interessante também dessa entrevista é porque nós estamos em época de Copa do Mundo, caramba tal, e eu trouxe mais o Larry para falar que os dois irmãos, o Álvaro e o Ramiro, eram da seleção brasileira. Acho que foram os únicos do Guarujá que foram para a seleção brasileira. Nunca mais teve ninguém que foi, né? Teve profissional, teve gente que era profissional. E eles foram profissional do Santos. Então eles são os dois caras que... Você sabe que tem uma coisa, falando de amizade, né? Era impressionante ver o quanto meu tio Ramiro idolatrava o irmão dele. Uau. Ele chegou um dia para mim, lá no Rio, lá na cobertura, na piscina, só estava eu e ele. Eu e meu tio Ramiro. Aí eu falei, bom, hoje eu vou falar sobre futebol porque ele está aqui tranquilo e tal. Aí ele comentou algumas coisas, eu comentei também para ele, falei, pô tio, de vez em quando eu fico chateado, porque, sabe, cada um pensa de um jeito, a vida, não sei o que e tal. E às vezes eu percebia que as pessoas falavam, não, mas o Álvaro foi o craque, o Ramiro não era nada disso, não sei o quê. E eu ficava meio chateado, constrangido com essas coisas, né? Ele falou, Larry, olha, fica sossegado. Em primeiro lugar, cada um pense o que quiser, né? Agora, eu devo te dizer o seguinte, eu conheci teu pai, eu era garoto como ele. E o teu pai, ele saltava em extensão, ele saltava em altura, ele jogava basquete, ele jogava vôlei, ele tinha facilidade. Ele subindo. Na Vila Belmiro até hoje não tem ninguém que subiu no degrau dele. Lembra do Leivinha, quando subiu no quinto andar? Era que todo mundo foi uma sensação? Pô, meu pai subia no sétimo Já fazia andar, isso. não era no quinto, era no sétimo. Bom, aí ele falou, olha, também devem dizer algumas coisas do teu pai, né, de jogar carta, de não dormir. Eu falei, sempre falam isso. Ele falou, pois é, mas sabe o que acontece? O Lula, que era um treinador sábio e pouco falava, só dava camisa, ele nunca chegou pro Álvaro e falou, pô, eu te vi chegar de táxi agora, tal. Ele chegava meio que atrasado, tal, mas sabe que quando ele entrava no jogo, ele falava assim para mim, eu não fumo, eu não bebo, eu tomo leite, mas quando eu entro em campo eu só sei fazer o que eu sei fazer. E ele também, só que ele era sempre o melhor em campo. Então, se ele se tratasse melhor, ele teria uma longevidade maior. Sim. Mas o teu pai foi realmente um craque, um virtuoso. Na acepção da palavra. Acima do craque é um virtuoso, né? E o meu tio Ramiro, realmente, eles tiveram uma vida invejável. Dois irmãos jogarem no mesmo time, no Santos Futebol Clube, naquela época, naquela áurea época, e também jogarem na seleção. Teve 17 jogos que o meu tio fez, meu pai foi até o fim, né? E jogarem na Espanha também juntos. Pô, você imagina, a gente morava um de frente para o outro. A gente descia para o térreo, tinha uma praça ali na frente, você atravessava a rua, já era o estádio. Você ia a pé para treinar. E quantas histórias que eles devem ter tido na vida, né? Eu acho que eles foram os primeiros brasileiros a ser contratados para fora, não foram? Olha, tem muita gente que me pergunta, mas eu não sei. Eu sou preguiçoso, eu devo fazer essa pesquisa. O Fiola né? foi para Itália? Hã? O Fiola foi para Itália, acho que uns 2 anos. Não, mas eu antes. digo daqui do Guarujá, né? O Melão. O Melão foi pro Milan. O Melão foi jogar no Milan, né? No Milan. Foi assim, em 1955 e 1956, pela primeira vez o Santos foi bicampeão paulista. Depois de, só para dizer pro Jailson, depois de 20 anos sem título, o Santos foi campeão em 55. 2025 e 2026. Mas foi. Não, é que o Santos tinha sido campeão em 1935 e demorou 20 anos. É verdade. Não, e depois dessa data, de 55, 56, eu precisei completar 50 anos para que em 2025 e 2026 o Santos fosse novamente bicampeão paulista. Mas o fato é o seguinte, que você me chamou a atenção por O primeiro jogo do Santos na Vila Belmiro, depois do bicampeonato, foi contra o Jabaquara. E o Santos estava ganhando de 2-0. De repente,
deu o segundo tempo, o Melão entrou no segundo tempo. O Melão fez 4 gols, ficou em 4-2, né? Fez 4 gols no segundo tempo, gols do Melão. Caraca. Bom, você imagina, a plateia toda lá, o time totalmente titular foi fazer esse jogo, ganhando de 2-0, perdendo de 4-2. Foi nesse mesmo momento que o Melão veio para jogar um tempo no Santos. Mas não deu nem tempo dele esquentar a chuteira, porque ele já foi contratado pelo Milan, por conta desse jogo. Você vê como é que é. Então, naquela época, o Melão foi antes do Álvaro e do Ramiro, foi contratado. E o Jabuca era forte, né? Pô, sim. O Jabuca, dali saiu o Gilmar. Meu pai o Gilmar dos Santos Neves saiu do Jabaquara. E meu pai jogou de 52 a 54 no Jabaquara. E o teu tio também. Também. Hum. Só que meu tio Ramiro foi pro Rio, porque ele estava fazendo, iria entrar na faculdade de engenharia. Em Santos não tinha ainda engenharia civil. Ele foi para lá. Por conta disso, o meu tio não foi convocado para a Copa de 58 por conta da política, porque ele saiu do Rio, do Fluminense, para vir para o Santos. E aí, sabe que política, né? Às vezes. O técnico era carioca. Tu me traiu, saiu daqui, sei lá o quê. O Ramiro faleceu, acho que o ano passado, né? Foi. 92 anos. 92, morreu na Europa, né? Morreu na Itália. Morava em Vicenza. E o Álvaro morreu cedo. Morreu em 91. Mas com 59 anos. Ia completar 60. E olha só o que é a vida. Olha só o que é a vida. O meu tio Ramiro não podia morrer sem ser técnico do Santos. Mas a minha tia sempre prendia ele um pouco, né? Mas ele veio para cá e conseguiu fazer exatamente em 91. Ele foi técnico do Santos e vinha todo dia conversar com o irmão dele, com o Álvaro. E aí ele falou assim pro meu pai, mano, é o seguinte, o centroavante nosso é muito alto, ele tem a cintura que não quebra, que não vira para cá, não vira para lá, tal, que era eu já vou lembrar o nome dele. Bom, sabe o que meu pai fez? Ele falou, pô, me dá um treino aí para esse cara. Meu pai pegou uma mulher que dança samba bem. Não, verdade. Não, eu achei engraçado. Colocou o samba, a rotação 80, velocidade 80. E ele começou então a dançar com a mulher e começou a quebrar um pouco para a esquerda, para a direita. E aí foi melhorando um pouco. Mas ainda assim era um ganso, centroavante. Meu Deus do céu. E o meu tio acabou sendo vice-campeão paulista como treinador. E em seguida meu pai morreu. Ele estava aqui e ele enterrou o irmão. Quer dizer, o irmão com o irmão, novamente, na hora de ir embora, né? Estando presentes um com o outro. A última recordação do Ramiro foi naquele restaurante lá do centro, que ele estava aqui. Ali no Paulos. Estava eu, Laria, a minha prima Denise. Eu fiz as fotografias todas lá, com o jornal. Foi dali que a minha tia morreu. Depois dali, minha tia morreu primeiro que ele. Que ele, né? Morreu primeiro que ele. Ela era brasileira? Era carioca. Sabe de quem era ela filha? Veja como é que é a vida. Do presidente do Fluminense. Caramba. E o meu tio, quando percebeu, né, que, pô, mas eu tô namorando a menina é presidente do clube, puta que pariu. E ele Fluminense queria. E o meu tio chegou no Fluminense, no Rio. Jogou, claro. Fluminense era uma pelo potência, Fluminense, né? também. Nessa época aí, bem, sempre foi um bom time, mas era bem tradicional. E eu queria ter tido a vida que eles tiveram. Olha. E uma época de ouro, né? E na época de ouro, exatamente. Era muito isso. legal, cara. Pô, muito... E o teu pai e teu tio fizeram também a base pro Santos do Pelé, né? Sim. Daí o Pelé era muito jovem ainda, o meu pai era titular, mas meu ali tio, mas saiu o Pelé era muito que novo aí juntou ainda. todos os caras Juntaram. Eu fiz uma filmagem do Ramiro encontrando o Pelé numa campanha do Maurici. Foi em 86, lá, né? Aí tem a filmagem, aí o Ramiro chegou, o Pelé. O Ramiro, irmão do Rolley. Isso, olha lá. Isso. Olha lá. É aquela ali. Essa época, em 86. É 86. Aí ele se apresenta e fala, meu pai jogou contigo. Aí o Pelé fala,
quem é teu pai? Mas não deu muita... Quando falou que era o Álvaro, olha lá. Olha lá, abraçou o meu irmão. É bacana essa... E o Maurici... Maurici, Viola, tá todo mundo, né? Que estava como candidato na época, trouxe o Pelé para ir andar com ele nas ruas, fazer a campanha. Imagina, ele estourou de voto, Maurici, nessa época. É uma lembrança que tá no baú do rato no YouTube, né? Ele fala, que o som é muito baixo isso aí, mas ele fala assim, ele não só jogou comigo, ele me ajudou muito. Exatamente. Ele me colocou muito Me deixou cara a cara, muitas vezes cara a cara com o gol. gol. Quando o Pelé chegou, o Álvaro era o... Titular. Não, era o Bambam do time. E aí tem aquela famosa história que o Pelé ia comprar sanduíche e cigarro pros pra jogadores turma do jogo, turma do carteado. Ele tinha 15, 16 anos. Por aí, isso aí. E o pessoal fala, menino, vai pegar lá. O Pepe conta muito Eles chamavam isso. ele de gasolina. O Pepe conta muito. Gasolina. Uma vez nós estamos Mas só na coxinha. a gente Não falavam de A nada gente disso. saiu dali do ponto de ônibus do ferryboat e vinha vindo. Aí a fila tava ali para entrar e eu falei, caramba, o Álvaro tava comigo no carro. Aí eu falei, Álvaro, o Pelé, né? Isso aí o Álvaro já muito tempo. Aí eu falei, pô, lá todo mundo. Aí ele falou, abre o vidro e grita, gasolina, pra tu ver se ele não vai olhar. Ele tá se abaixando lá. Aí eu falei, gasolina. Aí ele olhou com tudo, ficou procurando. Aí eu falei pra ti que ele ia procurar. É porque ele disse que só a turma daquela época que sabia o apelido dele, que era gasolina. O pessoal era mais educado mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta pro Jailson. Jailson, como é que nós estamos aí com a nossa audiência? Facebook já tem um pessoal participando aqui. Você quer fazer alguma pergunta para os nossos convidados? Vamos lá. Aqui, o pessoal parabenizando, viu? Tá, pode ler o nome deles aí, alguém... Débora Bombatti. Conheço. Grande Débora, obrigado pela audiência de sempre. Dando boa noite para vocês, para nós, né? Arline Leutz Pereira. Dona Arline, não perde um contando histórias, hein, Dona Arline? Beijão pra senhora. Boa noite a todos do podcast. Boa noite. Carlos José da Silveira. É o Carlinhos lá do Couto. Isso. Boa noite, Henrique, Jailson, Rato e os convidados. Boa noite, Carlinhos. Inclusive, lembrando aqui, Caneca da Isa, lá no Instagram, @canecadaisa_. Ela que presenteou o nosso programa com essa linda caneca. Muito obrigado. Ademir Altman. Almanteiga. Famoso Manteiga. Só a realeza nesse programa. Opa, obrigado. Um abração, Ademir. Eu tenho no YouTube também, Henrique. Pode falar. Vamos lá. Renan, meu sogrão, quem sabe do Guarujá tá aí. Beijo do gordo. Um abraço pro senhor Larry e pro senhor Raul. Obrigado. Valeu, obrigado. Renan. Muito obrigado. Renan é meu genro. Nem precisa falar. Débora Bombacho também. Eita, turma boa. Beijos pra todos. Beijão, Débora. Mel Bombachi. Um beijo pra essa turma, em especial pro meu pai que amo. Aí, muito bem. Filha do rato. Acho que só a minha família tá aí. A Débora comentou embaixo aqui, ó. Tio Rato tem guardado em fotos vários momentos com seu Álvaro. Fazia parte praticamente de nossa família. É verdade. Eu lembro. Comentários são esses, Henrique. São esses. Então nós vamos agora para um breve intervalo comercial de menos de 2 minutos. A gente volta já e aí nós vamos mostrar algumas fotos que o Holley e o Larry trouxeram para mostrar aqui no programa. Gente, fiquem ligados, a gente volta logo. Contando histórias com Henrique Dias. Apoio Cultural Ótica Guarujá. Tradição, requinte e o melhor atendimento. Rua Santo Amaro, 132. Os mais lindos modelos de óculos você encontra na Ótica Guarujá. Livraria Edebooks, onde você encontra os livros sobre a história de Guarujá. Livraria Edebooks, no Face e no Insta. Revista Aqui Guarujá, distribuída gratuitamente em vários pontos da cidade. Revista Aqui Guarujá. Estúdio A, podcast e produção audiovisual. Tire a sua ideia do papel. WhatsApp 13
98110-2874. Estúdio A. Faça o seu podcast decolar. Simétrica Contabilidade, serviços contábeis e imposto de renda. Rua Mário Ribeiro, 833, primeiro andar, no centro. WhatsApp 981-242-246. Simétrica Contabilidade. Contando Histórias, com Henrique Dias. Voltando com o Contando Histórias, episódio número 9 desta terceira temporada. Eu estou aqui com o Antônio Augusto Bombachi, com o Larry Simonian, com o Holley Simonian. Antes de voltar para o bate-papo com eles, vou falar desses dois livros aqui da história do Guarujá. O mínimo que você precisa saber sobre a história do Guarujá e 130 personalidades da história do Guarujá de 1890 a 2023. Aqui tem 130 mini biografias, são mais de 12 mil informações de pessoas que marcaram época na história da nossa cidade. E nesse livro fininho aqui, 80 páginas, tem tudo que você precisa saber sobre a história do Guarujá nos últimos 8.000 anos, porque há 6.000 anos antes de Cristo, nós já tínhamos aqui na Ilha de Santo Amaro os povos dos sambaquis, que deixaram vários registros em nossa ilha. Depois vieram os povos indígenas, tupis e os guaranis, os tupis vindo do norte e os guaranis vindo do sul, sudoeste ali da região do Paraguai para cá, né? E depois a chegada dos europeus. Tá tudo aqui no mínimo que você precisa saber sobre a história do Guarujá. Onde comprar? É só prestar atenção nos nossos intervalos, tem os endereços da livraria EDBooks Guarujá. Voltando aqui para o nosso amigo Holley Simonian. Holley, você que é do surf desde molequinho, agora conta um pouquinho dessa história pra gente, da tua vida no surf e do surf do Guarujá mesmo, seus amigos, os seus eventos, aí, os campeonatos que você participou. Realmente eu comecei cedo no surf. Eu aprendi primeiro a nadar na casa do meu tio Carlos com o professor Roberto, o Boca, que ele nadava muito bem. Meu tio Carlos também foi técnico da seleção. O Califa. O Califa. Foi técnico da seleção do Guarujá. Técnico de natação. E aí eu comecei a surfar com prancha de isopor, né, nas pitangueiras. E depois eu passei para as pranchas de fibras, alguns anos posteriormente. E comecei a também participei de alguns campeonatos. Aqui eu tenho, por exemplo, nessa foto, eu tenho aqui a participação de um campeonato que chamava Maluí, que foi entre o Maluf e Ilha. Eu fiz a final juntamente com o Deri, o Beto Faria e o Carlinhos Blém Blém. Eu fiquei em terceiro lugar. Quem venceu o campeão foi o Deri, segundo colocado o Beto Faria, eu em terceiro e o Carlinhos Blém Blém em quarto. Aí, além Isso desse... aí, mais ou menos, você tinha quantos anos? Aqui eu tinha já uns 2001, mais ou menos, em 58, eu tinha 23 anos. Tá. Já aqui nessa época. Não, 23 anos mais. 30 e poucos anos aqui. Aí eu participei também na onda do esporte, que o programa quem tocava era o Nelsinho Filho. Está aqui. Eu tenho uma foto minha aqui que o Sebastian Rojas... Fotógrafo? Não, ele tá postando lá. Fotógrafo. Fez minha, dando uma rasgada lá no Maluf. E vários campeonatos de surf, além de campeonatos de surf que eu fiz com a Hang Loose, com as marcas Natural Art, Hipicu, Lui, através da Associação de Surf do Guarujá, ao qual fui presidente por 15 anos. Que tem um nome legalzinho, a sigla, qual que é? ASG.
Ah, não é a Águas? Não, a Águas quem criou na época foi o Rui Gonzalez. O Rui Gonzalez. Eu achava o nome disso de Águas. É, surgiu a Águas primeiro, na época. A sua é a ASG. A ASG, Associação de Surf do Guarujá. A Águas teve alguns 2 ou 3 anos que o Rui Gonzalez que criou essa entidade do surf, e depois pararam, e aí eu criei essa Associação de Surf do Guarujá, com a sigla ASG, e comecei a fazer os campeonatos. E comecei em 94, usando o palanque da própria prefeitura, um palanque térreo para acolher lá os juízes, né? A mesa de somatória. Ficava tal. ali próximo do restaurante Tahiti, né? Isso, bem ali próximo ao restaurante Tahiti. A gente sempre fazia ali do lado do restaurante Tahiti, em frente ao Maluf, que era um pico de ondas boas, né? Ali teve campeonatos até da Hang Loose, teve campeonato mundial que eu trouxe na época do Farid ali. Veio muitos... mas você já está falando assim, 90 para cá. E antes? Qual é que foi o teu começo no surf? Então, no começo do surf, é o que eu falei. Antes era prancha de isopor, depois eu passei para as pranchas de fibra. Quem surfava com você? Quem era a tua galera? Era eu. Dos anos 70. Eu, meu irmão Ramiro, o Sérgio Gurilão, o Moisés Barsotti, o Neco Carbone, Jaime Dais de Filho. E era aquela galera da época. Mais velho que nós, porque a gente era um pouco mais novos, era o meu irmão Larry, Rui Petrechem, o Rui Gonzalez, o Guaraci, o Pardal, o Udo, o Walter Cícero, o Valtinho, o meu primo Ivan, Simonian, então o Carlos Alemão, esses caras eram um pouco mais antigos que a gente. Eles eram os dinossauros. Exato. E junto com eles começaram os caras de São Paulo, que eram também dinossauros da época. Eu falei do pessoal aqui do Guarujá, e de São Paulo que frequentava ali o Monduba, na época do Pardal, do Valtinho, era o Egas. Era o Sidão Tenuti, o irmão Dátia. O Egas tá no Guarujá, né? O Egas, sim. Tá no Bertioga, né? Mora no Guarujá, mas ele era de São Paulo nessa época. E tinha apartamento aqui, bem de frente à praia. Se eu não me engano, é no Bertioga. O Sidão. O Sidão tinha também. Também tinha apartamento, né? No Monguatá. O Roberto Teixeira, o Magu, Carlos Carbone. o Carlos Carbone, o primo do Neco Carbone, que inclusive trouxe uma das primeiras pranchas da Califórnia, de fibra na época e tal. E você era da galerinha da Surf Center também? Sim, tem alguma da galera foto da aí da Surf Center? Olha, aqui no momento... Eu tô atrás de fotos da Surf Center. Eu não tenho, mas eu tenho aqui no celular. Então depois você me manda. Eu vou te mandar, eu tenho no celular, aqui eu não trouxe. E o Surf Center era do Preto. É que você falou do Moisés, né? O Moisés era o irmão mais novo. Isso. Que pegava onda de pranchinha. Estou falando das pranchinhas. Do começo. Que era tudo do começo, né? E a gente vivia em campeonatos regionais. Eu participava de alguns que eu não gostava muito de competição. Quem competia mais era o meu irmão Ramiro. Ele competia, era mais levinho, gostava dos tubos e tal. Então ele fazia frente em campeonato estadual, ele foi vice-campeão estadual. E o Sérgio Gurilão também era um outro atleta que também despontava nos campeonatos. Surfava muito bem, ganhou do Picuruta e do Almir Salazar, num campeonato que teve aqui no Guarujá. Então, a gente fazia... O Neco Carbone também era um cara que era bom de competição. O Jaiminho, inclusive, ganhava muitos campeonatos, o Jaime de Filho. Era muito bom. Tinha o Paulo Tendas, que o Paulo Tendas foi um dos principais daquela época que desbancou os carioca em Imbituba, ganhando os campeonatos lá. E era muito considerado pelos havaianos. Tinha uma... ele chegou aí algumas vezes para lá. Ele era foi um dos pioneiros, um dos pioneiros lá. Ele tinha uma... Os caras gostavam muito dele e
E Eu não tinha era uma- surfista, mas eu tive assim o prazer de conhecê-lo no Raquel. Ele estudou na minha classe. Sim, sim. E era muito gente boa. Cara, Gente muito boníssimo. simpático, Paulo muito Tênis era simples, muito, muito nossa, simples. simples. Ele Aquele conhecia dentão todos. dele separado. Sempre sorriso, com Sempre, sorriso cara, no rosto. sempre. Muito gente Quem boa. morava lá naquele prédio era o Olavo também. O Olavo Rolim, que era o muito Nenê Rolim. amigo, que era muito amigo do Paulo Tênis, e inclusive sempre E saíam o irmão? juntos para surfar nas pitangueiras, no Maluf, na ilha, ou do outro lado. E a ali. rivalidade? Falam, você tinha tá falando muita. da coisa legal. Agora eu quero saber como é que era, quem que mandava ali no Maluf? Então, no Maluf tinha época que eu era o xerife lá. O Tinha Piccolo. mesmo esse negócio de Piccolo e território? Almir, eu trabalhava com o Tchola na Lightning Boat, né? Eles vinham mandar fazer prancha também. O Neco shapeava, o Tchola fazia os glass lá e as pinturas. E muitas vezes eles iam lá e eu trabalhava fazendo remendo, fazendo polimento, colocando quilha, enfim. E também aprendi a fazer o glass que eu fazia. Isso ali na casa da Dona Júlia? Isso, lá em cima no morro, na casa da Dona Júlia. Onde tudo começou a Lightning Boat ali, que o Tchola era arquiteto e optou para viver do surf fazendo a fábrica Tinha o Lightning Patrô Boat lá. também, não esquecendo O Patrô, que também tinha O do a Patrô fábrica. era na esquininha ali. Na esquininha da Petrópolis isso. com a Leomil. Onde depois teve aquela onde era casinha dos Lancelotti. Isso. Que até quem era sócio deles era o Cacá, que fazia. Cacá Pimentel. O Pimentel, que fazia o Glass. Mora nos Estados Unidos agora. O Patrô e o Neco eram shapers. O Roslo Maé fazia polimento, fazia Essa tal. história tem que ser contada, né? Vocês estão falando de coisa que se não deixar registrado, isso aí vai embora, cara. É. Tem que Olha, deixar... Surf Center aí, ó. Ó, Surf Center. Essa é a foto da Surf Center. Surf Center. Essa é a minha, né? É. Isso aí. Tá. E... A tua é igual a essa? É, igualzinho. Tá. Igualzinha. Eu tô atrás de mais fotos porque ela mudava. Lembra que ela mudava sempre a fachadinha ali? Pintava... De vez em quando eles mudavam Quem mesmo. tem foto, não sei se tem na Surf Center ali, mas na frente, o Shell, a esposa do Shell deve ter. O Shell cabeludo. O Shell era o famoso O chão não saía dali, né? O Shell era cabeludo. Caramba, o vô dele era o seu Bianchi. O nome do Shell era César Falconieri Bianchi. Da família Bianchi. Que foi o dono, o tio dele foi o dono do Grande Hotel. Do Grande Hotel, exatamente. Ele era neto do irmão do dono, do seu Severino. Do seu Severino. Então. Põe aí, Larry. O Larry vai botar as fotos do Álvaro com Agora vamos passar a bola pro Larry, que agora saímos do Mas surf. vai por onde? Ali ou ali? Só apontar pra cá. Só aponta daqui pra lá, ó. Ele pega de lá com aquela câmera lá e vai pegar com zoom. Peraí, deixa eu ver. Põe aí, ele tiver- Del Vecchio, ele... E quem tiver alguma pergunta, ó, o Jailson tá atento ali. Se entrar uma pergunta, o Jailson faz pra gente aí. Se tiver a ver com o que Quer nós ficar estamos aqui no meu apresentando. lugar? Eu vou pra cá, ó. Pode até ficar aí, o zoom da câmera puxa. Pode ficar lá. Pode ficar lá. Tem a garrafa ali. Tira a garrafa pra cá. olha A aqui, jarra, ó. a jarra. Pode ser aqui? Senta aqui, Pode, ó. pode. No meu lugar aí. Bom, essa aqui é a formação da seleção brasileira. Ah, Segura aí, por favor. Eles aqui no avião. E uma curiosidade é a seguinte: como eles viajaram pelo mundo, o colega de quarto do meu pai era o Larry, centroavante do Internacional de Porto Alegre. E em 56 eles estavam viajando e ele soube que o primogênito dele havia nascido, né? Então ele pediu para o Larry se poderia dar o nome do Homenagear. primogênito dele, o nome dele, porque eles acabaram tendo uma amizade boa, né? Porque ficar tanto tempo dormindo um com o outro, né? Por isso que meu nome é Larry. e existia essa admiração por esse jogador do Internacional. Inclusive o meu pai, tem reportagens que falam que ele voltou para o Santos depois que ele chegou da Itália, da Espanha, mas na verdade ele saiu do Atlético para ir jogar, fazer a despedida dele, quer dizer, fazer o último tempo dele de profissional no Internacional de Porto Alegre. E o Larry ainda estava lá jogando, então eles voltaram a jogar juntos no término da carreira do Álvaro. E
Tem algumas outras fotos aqui, com o Pelé formando já no time dele, né? Aqui é o Ramiro, Vavá, Álvaro, e esse é um dos diretores lá da comitiva. Olha ele aí. Olha aí, o Ramiro, o Álvaro, e no meio... Ramiro, Vavá, Álvaro, Vavá. e esse é um dos diretores. Vavá, um dos maiores centroavantes da seleção brasileira, É né? verdade. Foi goleador na Copa. É. Aqui já no Atlético de Madrid. São coisas que, se Deus quiser, como o Henrique Olha os contratos dele aí. como o Henrique vai voltar a inaugurar o museu, eu acho que o lugar certo dessas coisas é lá no museu. É uma exposição no museu. Depois da morte da minha mãe, eu acho que agora o dono disso aqui tem que ser a cidade. Exatamente. Porque eu perdi meu pai, mas o Álvaro não morre. Ah, não. Esse material é um material que nunca foi divulgado. É um Não, material de família. Não, o Rato já divulgou bastante. O maior arsenal que se tem do Álvaro e do Ramiro é do Rato. é. E, inclusive o Rato desenvolveu uma amizade com meu pai muito forte. E, enfim. E é merecedor de fazer essa Eu conheci o Álvaro em frente ao Banco Itaú, lá da sapataria. Aonde? No Armandinho, sabe? Lá no Armandinho. Eu no trabalhava bar no do Armando. Itaú, nós saía pra beber ali, chegava ali. Marido da Dona Assunta. Ele tava sentadinho na mesa com aquela meia cervejota, ele só tomava meia cerveja. Aí eu tava. Mas Ele, no mocinho bar de da pai. Dona Assunta ou no bar do lado da sapataria? Não, Lá na Dona Assunta. Atravessava a rua. Atravessava a rua. É que eu pensei que ali tinha também uns estabelecimentos até chegar na esquina do Pão de Açúcar. Lembra? Mas Tinha aí o Bar do Melo. tinha o Bar do Melo, Né? tinha ali Tinha um que era da família do Rui Gonzalez. Mas o Álvaro só frequentava o Armandinho, né? Só o Armandinho. Eu saía do banco, a gente ia beber, Fernando, Tuta, Moacir de Paiva, o cara tava aí A lá. famosa. Meiota, Não, que era famoso lá, era batidinha de Batidinha de amendoim. Exatamente. Batidinha de amendoim E os era bife à famosa lá. milanesa da O Dona Clóvis Sônia. Gonzalez tem até essa foto. Ele Tem. fez essa foto lá no Bar da Assunta. É verdade. Aí do depois acervo ele dele. soube que lá no café ficava a turma também da noite, Lindolfo, GG. E ali Mateus ficava o Almanac. pessoal vendendo carro também. O seu Vieira vendia Isso, carro Vieira, ali né? na frente, antes dele ter a loja. Mas mais antigo ainda, o Viola tinha ali na esquina o posto de gasolina. Que eles Que frequentavam. era Posto ele, Souza. o Posto Souza, era ele, o Pedro. Onde hoje está Sagaz. o Burger King. Para quem é Exatamente, da geração Burger King. nova e não está sabendo o que está falando, o bar do seu Armando e da Dona Assunta e também o Posto Souza é onde hoje está o estabelecimento Burger King. Isso aí. Exatamente isso. Era um barato aquela época. Aí depois eles começaram a ir lá pro café. Aí do café ficou ali, era a noite, Dionísio, Toninho Maria, GG, Lindolfo, o Guerra da máquina. Gonçalves. Gonçalves, essa turma toda. E eles frequentavam ali também um tempo. E o Álvaro ia de antiga cadeira Monte de roda. Carlo. E o Álvaro ia de cadeira Quem não, levava primeiro de ele, muleta. quem depois levava ele lá no teu café era eu. E pegava ele de casa e ia pela rua. Primeiro ele começou com a levava benga- todo com a- dia o meu com a pai mula- lá. E aí o rato, quando fechava, depois que fechava, Levava vinha ele. e trazia o meu pai de volta para casa. Época boa, nós ficávamos até 2 horas da manhã. Aí era papo furado pra todo mundo. Haja assunto, né, Rato? Então, era assunto. O Álvaro falava assim, vamos embora. Já deu, viu? O Álvaro falou, vamos embora. Eu já escutei essa história. Mas O Álvaro é a figura. Henrique. Oi. Tem gente participando Opa, aqui. então vamos lá. Abre o espaço para você aí, Jailson. Mirsa Bludene de Pinho, falando que a entrevista tá muito boa. Obrigado. Tem uma pergunta aqui. Clóvis Gonzalez está perguntando: boa noite a todos. Uma história engraçada. Pergunte ao Holley o que o cozinheiro do restaurante gritava para eles do outro lado do muro alto que separava as casas. Da Parabéns, pizzaria Henrique, Dom pela Pasquale. dedicação. Valeu, Clóvis. Brigadão. Embaixo ele coloca assim, ó: o cozinheiro gritava uma palavra e os irmãos respondiam. Como é que é essa história, Rolê? Nossa, essa história é demais. Ah. Talvez. Eu falava isso para ele e ele achava muito engraçado. Ah,
existia a cantina Dom Pasquale, Sim. na época, que era uma pizzaria. E às vezes a gente até pegava a pizza pelo muro, nem ia lá, eles passavam pra gente pelo muro que dividia a nossa casa de Dom Pasquale. Da Quintino Bocaiúva, ali com a Leomil. E tinha um cara que era o cozinheiro lá, e ele chegava toda hora e falava no cu, no cu, no cu, no cu, no cu, no cu. Aí a gente respondia, ai, ai, era uma figura, rapaz. E era muito engraçado. Aí o Clóvis gostou. Ele tinha umas vizinhas bonitas, aqueles lá da casa dele, que eles sim, paqueravam. a dona... As filhas da Dona dona... Pepe, A filha da filha dona da dona Pepe. Nossa, filha, a Leila e a Lucy. Dona Vizinha Pepe de tocava muro também, piano na igreja. vizinha de muro também. Vizinha de muro também. Eu nunca entendi, Larry, você deve... Talvez você tenha essa resposta. Por Será? que tinha aquela tripa de terreno da casa da dona Pepe até a Telesp? Então, isso é uma... Ninguém a única- sabe disso aí, só nós dois. Fala aí. É uma sobra da quadra. É uma sobra de quadra que não é de ninguém. E saía da casa dela e ia até a Telesp, passando por trás de todas as casas que tinha frente para Leomil. Eu andava pelo telhado ali, a casa da mãe do seu Viola, a dona Joana. Dona Joana. Ela tem uma casa que fica colada com a Telesp lá, né? Que é de frente para Leomil. Isso. Então, e o terreno da dona... Onde mora o Pepe Chico, né? Era grande vai também. até lá ao fundo e que também divide com a Telesp, né? Essa é uma sobra de terreno, mas não é de ninguém. E era enorme, né? Porque devia ter Nossa. uns 50, 60 metros. Já era, Entre o era fundo grande. da Pepé e da tua casa, ali, daquela esquininha, reto até lá no... Eu nunca entendi isso. Por que não, essas casas frente para Leomil não ocupavam esse pedacinho ali, né? Atrás de cada uma dessas casas. Então é uma sobra. É uma sobra. Beleza. Tem mais Mas isso? virou minha dúvida. Henrique, tem mais uma... Na verdade não é uma pergunta, né? Uma afirmação. Deveria ser dado o espaço que era do carro fúnebre na Avenida Leomil. Ali seria um local privilegiado para a história do Guarujá, visitando o turismo e a cultura. A Débora Bombache. Oi, Débora. Foi ventilado sim essa possibilidade, mas infelizmente aquele local tem dois grandes problemas. O primeiro é a insolação. Ele não tem sombreamento, nem pela manhã, nem à tarde. Então, ali é um local assim muito difícil e prejudicial ao acervo. Quando eu estive lá em 2017 filmando o carro fúnebre, nós tivemos a possibilidade de ter contato com os materiais da parte interna. Estava tudo já esfarelando de tão quente era aquele local. Mesmo que se dê um tratamento de proteção térmica ali, ainda assim vai ser um local complicado, porque o cheiro que emana daquele encontro ali do canal da Leomil com a Puglisi é terrível. É bem complicado de administrar isso. Lá na locomotiva acontece a mesma coisa. Você passando de carro, você já tem aquele odor forte ali. Infelizmente temos esse problema em vários canais da cidade, que é a mistura do esgoto clandestino com as águas pluviais, né? E infelizmente é um lugar sim que poderia abrigar parte de uma exposição, não o museu completo, porque ele ainda assim ele é pequeno, mas foi ventilada a possibilidade, tá? Mas infelizmente não deu para prosperar no assunto. Mas, Jailson... Só essa, Henrique. Por enquanto, Então, só. Larry, continuando aí, nós temos mais alguma coisa da época gloriosa do Santos, da seleção, nós estamos falando dos anos finais dos 50, começos dos 60, onde o Brasil foi bicampeão mundial, e o Santos também bicampeão mundial. Um vídeo do Álvaro aí, né? Lá no café. Tem um vídeo do Álvaro no café, quando ele já estava quase no final, já estava bem... Debilitado. Ele ia de muleta. De muleta. Tal. O seu café foi de que ano a que ano, Larry? Olha lá, saudades do amigo Álvaro Lourenço, Peru, Renato Porchat. O meu café foi de 83 a 99. Olha o Álvaro aí. 83. Olha, tá vendo ele Olha de as muletas bengala, embaixo do muleta. braço. Bengala não, muleta, né? Era uma figura.
Esse era uma figura rara. Se tornou um amigão no final da vida dele. Meu, da minha família. Ele todo final de mês que ele recebia, ele falava assim: hoje eu não vou tomar remédio. Ele recebia, eu pago a pizza. Nós ia comer pizza lá abriu o carro, ele sentava e tome cachaça, valendo. Era a única vez que ele não bebia. Ele chegava uma vez no mês que ele falava, um dia que ele recebia, ele falava assim: hoje quem paga sou eu. Aí era o Renato Porchat lá no café. Mas era gente boa, gente boa. Passei Natal, Ano Novo lá na casa lá. Do Almenac? Não, do Larry. Do Larry? Onde vocês estão lá. E teve uma época também que o meu pai já estava em cadeira de roda, passou um Natal, um Réveillon lá na casa do Matheus e do Almenac. A mãe do Matheus e do Almenac era viva ainda. Não, aquilo ali foi festa do meu café. Foi festa do teu café? Aí tá lá o Álvaro. Eu não lembrava disso. Aí a dona Violeta dançando com ele na cadeira. Aí eu falei: meu Deus do céu, só o Álvaro mesmo. Ele esfregava o braço nas costas dela. Ele tinha problema na mão, ele fazia assim. Era uma figura. Aí o Matheus: larga minha mãe, pô. Era um barato. Era muito engraçado. Ó, um amigo nosso mandou um abraço, Frederico Antônio Gracias. Grácia, mandou um abraço para todo mundo aí. Obrigado, um abraço, doutor. Especialmente pro Holly, ele falou. Opa! É mais parecido com o Álvaro. E você nós falamos sobre isso. Falaram? Agora, antes, você estava aí, acho que conversando com o Jailson, nós falamos isso, né? Quem era o mais parecido? O Holly e o Ramiro, né? O Holly é mais parecido com o Álvaro e o Larry mais com a dona Aurora. Exatamente isso. Eu e a Suzana, minha mãe. O Ramiro e o Ricardo, meu pai. E aí eu fiquei com uma curiosidade. Já que seu pai homenageou o Larry do Internacional, e depois no terceiro filho ele fez uma homenagem a um irmão. Exatamente. E o Ricardo vem da onde? Aí foi uma boa pergunta. Né? Uma boa pergunta, porque ele homenageou o irmão dele, Ramiro Rodrigues Valente, dando este nome para o meu irmão mais novo, Ramiro Rodrigues Valente. E veio o Ricardo. Eu acho que o Ricardo veio da minha mãe. Escolha dela? Foi escolha dela. Suzana também. também. Suzana. Eu acho que eu e a Suzana foi a minha mãe que mais, né? Foi escolha dela. E aí dela. O Larry e o Ramiro, escolha do seu Álvaro. Do meu pai. Exatamente. E o Álvaro devia estar naquele dia e falou assim: que nome põe? Põe qualquer um. Esse é seu. Ele era uma figura. E Jailson, mais algum aí? Ô Henrique, oi. Você tinha pedido para me separar umas fotos. Sim. Você quer para agora essas fotos? Não, no terceiro bloco. Terceiro bloco. Já são 8h04 agora, se eu não me engano. Isso. Aí a gente vai pro intervalo. Ok, pro intervalo. Ok. Vamos pro intervalo e aí a gente coloca as fotos e a gente vai falar sobre as nossas vivências aí nas nights do Guarujá. Tá bom? Ô Henrique, deixa só mais 2 comentários, vamos ler aqui em tempo real. Certo. Manuel Ramos. Maneco, parabéns, ótimo programa. Um abraço, Maneco. Valeu, Maneco, muito obrigado. Clóvis Gonzalez. O local ideal do museu seria o salão do edifício Sobre as Ondas. Clóvis, foi uma pena esse projeto não ter êxito, conforme nós tínhamos projetado, infelizmente. Porque nós teríamos tudo de bom ali, um lugar magnífico, a comemoração dos 75 anos do edifício Sobre as Ondas, que aconteceu, o aniversário foi semana passada, dos 75 anos, nós teríamos feito um gol de bicicleta, e aqui falando do seu Álvaro, né, nós teríamos feito um gol de placa aí. Mas infelizmente fica para a próxima, quem sabe. Mas teve um local que o Farid mesmo falou com a gente, se lembra? Sim. Falou assim: tô tentando alugar aquela casa do lado do Munduba, aquela casa, a única casa que tem na do Carlinhos Keller. É a única casa que tem ali no Munduba. Então ele falou assim: do lado do Shopping Hub. Não, do Munduba, do restaurante Munduba.
Ali, aquela casa, se sim. não me engano, Sim. é do Carlinhos Keller ainda, da família dele lá de São Foi Paulo. da família Gaspariano Foi, nos anos 70, 80. Depois foi vendida. Mas Que é o dono da Exatamente. Galeria Pajé, tá? O irmão dele é dono da Galeria Pajé em São Eu Paulo. não sei se estavam reformando, porque uma vez Então, eu aí passei por lá... o Farid encontrou comigo com ele no campo da ponte, se lembra? Aí dia ele falou 1º de maio de 2026. Ele falou que assim, ó, talvez a gente consiga alugar aquela casa. Tava em negociação, E né? lá seria um lugar bom. Ele mesmo falou, lá seria um lugar legal para fazer. Nossa. Aí nós falamos, pô, legal, Farid. Claro. Há uma Mas aí chance, acho que quem sabe, há uma chance. Vamos torcer Vamos para que torcer dê pra certo. isso, que dê certo Porque o isso lugar aí. é magnífico. Magnífico. É na cara do gol ali. Ele gostou da ideia. Ele, o Ades, eles gostaram da ideia. O Toninho também, Toninho também está empenhado Pô, e nisso. o museu tem que ser realmente Ah, e por falar em museu, ó, um vou lugar mostrar. estratégico, né? É, Ainda mais vou mostrar ali. novamente aqui. Chaveiro novo com brasão novo do museu. Esse chaveiro está à venda por R$25. Por favor, ajudem. Esse dinheiro é para melhorar todas as condições, né? Os expositores, a iluminação, ar-condicionado, tem que pagar os monitores também e etc. Então, se você tiver condições para comprar esse chaveirinho aqui, é só deixar um comentário aí em qualquer publicação do Sedom, em qualquer uma das nossas mídias. São 36 mil seguidores que nós temos nas mídias sociais. Em julho, nós batemos o recorde dos recordes de visualizações, chegamos a 3.100.000 visualizações em todas as Maravilha, nossas publicações, maravilha. somando Instagram e Facebook. Nem somei aí o YouTube e nem as outras mídias, X, TikTok, a gente nem somou, mas a história do Guarujá nunca esteve tão difundida como nesse momento, só na questão digital, né? Agora vamos fazer isso acontecer no presencial também. Então quem puder ajudar, R$25 chaveirinho de acrílico, muito bonitinho, ó. Já tem aqui nele a chave do museu. Em breve nós já vamos noticiar a abertura com os horários, a visitação, um lugar muito fácil de acesso. E é isso, gente. Quem puder, ajude o projeto do museu e nós vamos para um próximo intervalo rapidinho de menos de 2 minutos e voltamos logo logo. Contando histórias com Henrique Dias. Apoio Cultural Ótica Guarujá. Tradição, requinte e o melhor atendimento. Rua Santo Amaro, 132. Os mais lindos modelos de óculos você encontra na Ótica Guarujá. Livraria Edebooks, onde você encontra os livros sobre a história de Guarujá. Livraria Edebooks, no Face e no Insta. Revista Aqui Guarujá, distribuída gratuitamente em vários pontos da cidade. Revista Aqui Guarujá. Estúdio A, podcast e produção audiovisual. Tire a sua ideia do papel. WhatsApp 13 98110 2874. Estúdio A, faça o seu podcast decolar. Simétrica Contabilidade, serviços contábeis e imposto de renda. Rua Mário Ribeiro, 833, primeiro andar, no centro. WhatsApp 981-242-246. Simétrica Contabilidade. Contando histórias com Henrique Dias. Voltou. Voltamos ao vivo, estamos conversando aqui, o assunto é surf e nós vamos dar sequência nessa conversa que estava fora do ar. O Holley aqui precisa complementar o assunto com os nomes dos surfistas da época dele. Continua o papo aí, Isso Holley. aí, bom, na época antiga mesmo, da minha época, pouquinho, mas os pioneiros aqui no Guarujá foram o Pardal, o Udo, o Valtinho, né? O Rui Petrachem, Rui Gonzalez, o Guaraci, o Luiz Alberto, que hoje é médico. Silvinho Dage. Silvinho Dage, O Boi. o Boi. Esses caras eram os
dinossauros do surf no Guarujá. Junto com eles, que eram de São Paulo também dinossauros, que tinham apartamentos aqui, vinha o Tchola, o Madinho, o irmão Tcholas e Madinho, que são os Chiarella. Vinha também o Christian von Scheidel lá, que era o Christian Dodô, que eram alemães. E o Egas, Sidão, o Sidão, o Dacia, o Roberto Teixeira, o Magu, o Reinaldo Andraus, que é apelido de Dragão, inclusive fez muitas histórias aí da época, inclusive da vida do Tchola, que ele escreve tudo, né? Que o Tchola foi arquiteto e se dedicou com a fábrica de pranchas, né, da Lightning Bolt. E quem era da Lightning Bolt de confecção era o Fernando, o Fernando Rego e o irmão dele, o Zezinho. O Fernando tinha apelido de Chivas Rego, né? Então era dessa época aí do Serginho. E quem foram os que foram bem pra caramba? Então, nessa época são os dinossauros que não existia tantos campeonatos. Que iniciaram com as pranchas, de monoquilhas, era de uma quilha só, você dava tirada por cima da onde não tinha nem cordinha, rezava para não vir ondas de série para levar a prancha lá para areia e você tinha que nadar e vir de jacaré. Buscar, né? Exatamente. O boi com o Robin. E tudo começou, Canhão, né? Depois dessa época, aí começaram a se destacar mesmo em competições o Tinguinha Lima, que inclusive o Tinguinha tinha um surf progressivo e as manobras aéreas que era muito à frente do seu tempo naquela época. Tinguinha Lima. Inclusive ele viajava para fora, que ele tinha patrocínio da Alpe, que era do Sidão, tinha da Sandec, tinha também do A775. Inclusive ele competia fora. Ele chegou a competir e ganhar etapas internacionais. Né? E tinha os irmãos Neno, os irmãos Mato, Neno do Tombo, o Paulinho e o Amaro. O Paulinho, inclusive, foi o primeiro paulista a se tornar campeão brasileiro de surf profissional, que foi em 87, saiu até na capa da Fluir, entendeu? O Neno foi campeão paulista e depois partiu para o Sup Race. E foi para o Havaí também. Foi para o Havaí, foi para a Indonésia, foi para vários lugares. Já deu entrevista aqui. O Amaro também. Os três eram patrocinados pela Town Country, do Zé Roberto. Zé Roberto da Town Country, que morreu de acidente de carro, tal, que ele tinha uma Mercedes e tal. Patrocinava os irmãos, né? Os irmãos Mato, que foram referências também. O Mulinha também, né? O Mulinha o Mulinha era bem mais para frente. Estou falando já na década de 70, 80, de até 90, que foram esses caras que... Ali só era o Jorge Mula mesmo, o pai, né? O Jorge Mula. E o Fico, você também tinha contato? Tinha contato com o Fico, com o Alfio da Hang Loose, né? Mas assim, tivemos o Paulo Tendas, que foi um dos primeiros surfistas locais de grande destaque. Ele foi também o primeiro paulista em campeonatos nacionais e lenda respeitada lá pelos havaianos. Tinha muito respeito. Ele foi campeão lá na Joaquina, se eu não me engano. Na 76. Isso. E também foi... Começo, né? Isso, tudo era... Naquela época era o começo mesmo, né? E o Tail Bueno, ele foi paulistano, radicado aqui no Guarujá, que teve também o título de campeão brasileiro em 84 em Ubatuba. Aí o Paulinho Matos foi campeão em 87. Paulista, né? Porque ele é radicado mesmo aqui no local de Guarujá. Se acidentou e ficou... tetraplégico lá em Paúba. Paúba, ele estava num campeonato aqui, não sei se era o Hang Loose, que campeonato que estava tendo aqui nas Pitangueiras. Ele foi desclassificado. E aí foi para Paúba para pegar onda, fazer uns treinos dele e tal lá, e acabou se acidentando e ficando tetraplégico até então, na ocasião, naquela época, né? E também tivemos na época dos campeonatos regionais com o Neco Carbone, o Jaime Dagi Filho, Moisés. O Preto era reconhecido por ser um competidor de longboard
que era considerado pelos carioca, Daniel Friedman, Pepe, sabe, esses caras, o Rico de Souza, o Ricardo Bocão. Pô, muita gente, hein, cara? Nossa, isso aí, Caramba. no Rio de Janeiro Já foi a falou o primeira nome dos fábrica. 70 a aí, primeira fábrica no Brasil foi no Rio de Janeiro, a São Conrado. E o Johnny Rice? O Johnny Rice, ele era norte-americano, local de né? Santa Cruz, na Califórnia, onde eu fui e fiquei lá em 87, que eu pegava onda em Pleasure Point, Pico Shack, Pico O'Neill, na frente da casa do Jack O'Neill. Então ele era de lá, veio para Praia do Tombo em 1970. E aonde o Neco Carbone aprendeu a começar a fazer os primeiros shapers, que foi com o Johnny Rice. O Johnny Rice tinha uma... A prancha dele é... Quem tem uma dessa hoje, hein? Pô, é relíquia. Ele fazia as pranchas muito bem da época, com uma flutuação boa. Stinger, Swallow, Stinger, Round Pin. Ele trouxe uma tecnologia nova aqui, Isso. digamos Hoje não assim, tem né? mais. Tipo, na época foi o que revolucionou, né? Trazendo shapers Ele e deu conhecimento uma de inovada fora aí. para cá. O Chola fechou ou não? Tá. O Chola não. O Chola, ele, a fábrica não é mais dele. Ele acabou vendendo a fábrica, mas ele tem uma sala, tá? Que ele continua laminando e pintando Sei. as pranchas, até hoje. Que o surfista faz encomenda com ele. Chola, com certeza. Tem ainda o Coquinho ali ele na- ficou. perto do tem o estacionamento. Coquinho também, que é shaper. O Jordano tá com quem? O Jordano ele está sozinho. Ele faz as pranchas aquelas pranchas de bodyboard, do material tipo. Poliuretano? Não é. Tem um poliuretano por dentro, é um material plástico, Sei. né? Tipo emborrachado. Embaixo e em cima o emborrachado. Umas pranchas também com esse material, o Jordano. E tinha também o Chola, ele tinha os shapers, que era o Neco Carbone, o Coquinho, que trabalhavam com ele, além do que de vez em quando vinha shapers de fora. O Mark Jacola, Doug Warren, enfim, tinha alguns gringos que vinham para cá e ficavam morando aqui no Guarujá, trabalhando com o Chola, shapeando. E aí a galera vinha e fazia encomenda Isso tudo direto. basicamente foi embora junto com aquele Guarujá da nossa época? Foi, Foi, né? foi. Então nós vamos dar sequência nisso. Jailson, mostra umas fotos do Guarujá do tempo do Holley e do Larry aí, do Rato, que eu era criança, ainda não participava disso. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Eu aproveitei o gancho, Você vê- Holley. Já legal. saí pela direita. Lógico. Leão da Montanha. É isso aí. Um pouco desprevenido, Mas eu é vou- mesmo, Holley, tudo que você falou parece que ficou lá e Não foi avançou, resgatado, né? não avançou. Não avançou. Tinha um museu de surf aqui, que era na loja ali do lado do Tahiti, que era do Pirata, mas era uma loja muito pequena, que tinha umas pranchas antigas. Foi desmontado, né? Que até não existe mais, foi desmontado e tal, então não temos um museu de surf aqui no É Guarujá. uma pena. E merece, viu? Você viu o que você falou aí, porque cara? tem Porra, muita história no surf aqui no Guarujá. Se for levantar... Olha, nós tivemos o Adriano a pesquisa Mineirinho. Olha a Boate Aquários lá em Boate cima Aquários. do Maluf. Aí é com Larry e com Rato. Boate Aquários. Nós tivemos... Não, aí eu frequentava a igreja, que ia muito lá no Larry. Larry, é verdade. contigo, Larry. Boate Verdade. Aquários. Como é que era no teu tempo aí? Era o Carlinhos? Carlinhos, Ah. o dono, né? E o cara que fazia o som era o Magrinho. Pavio. O Edson Pavio. Edson Pavio. Edson Pavio. É Era engraçado, uma- Henrique, essa propaganda, Ah, porque tá escrito assim: passe horas agradáveis no ambiente acolhedor. Tá vendo? Divirta-se e aprecie uma das mais belas vistas do mundo. Depois ele chegou a ter do lado um restaurante, era o Calinho com o primo dele, se lembra? Ah, Do sim, lado, sim, né? sim. Do- Que era- ficava meio na ladeira ali, né? Isso. E era, você entrava pela boate e por dentro da boate você ia Saía pro lá restaurante. também, ia pro restaurante. Ia pro Exatamente. restaurante. Era Ó, já descobrimos Puta, que o Holley Carlinhos. também frequentava. Crazy hein? House. Esse aí é lá do
No cassino. Crazy Horse era no cassino. É. Crazy Horse. Kirk Agizorzik, que é esse cara? Deve ser o cartão de alguém deles lá. E tinha também tive um no cassino que era do Silvinho. Como é Que que era o Vernissage. Silvinho da vernissage. Vernissage. Esse O eu tenho Silvinho foto tinha pra uma caramba. boate lá, Eu tenho vernissage, foto bem lá, lembrado pelo Tiffany's, ó. Henrique. Tiffany's na enseada. Essas fotos aí que eu Tiffany's tenho. na enseada. Dati, né? E agora é... Dati, né? Agora é Dati. Isso. Antes era Tati Tati. Snooker. É. Nelson Mar era o Jogava DJ também lá. uma sinuquinha lá, Larry, ou não? De vez em No quando. Tati Snooker? De vez em quando Então, joguei. mas antes do Tatu que era o Tiffany's, né? Tiffany's. E E- Peanuts. Teve a marca E da o Peanuts. DJ lá era o Nelson Mar Guedes. Nelson- Coutinho. é isso, Nelson Mar. Era o Grande Nelson O Nelson Mara hoje ele Quem é diria, hein? ele tinha muito disco de vinil, ele tem atualmente muito disco vinil, principalmente de rock. É um dos maiores colecionadores, o Nelson Mar. Deve Eu ter tenho- raridades lá. Ah, na o Cine coleção. Olha o Guarujá. Cine Guarujá, Ei. cinema velho. É. Só Que era na falta, só Publi. falta Quem aqui aparecer o recebeu o Moisés aí, o diploma lá? Quem pipoqueiro. recebeu o diploma lá? Minha irmã, Você? eu não. Você recebeu o diploma lá? acho que Você não. Não. Você também não? Não. Não. Pô, A era o gente- prefeito que entregava. Sim. Não, eu era repetente, Quarto era ano primário. reprovado, era expulso. Quarto ano primário. Isso era minha irmã recebeu lá, era do O Moisés do Rafael Pipoqueiro Vitiello. deve estar aí. eu o Moisés. recebi das mãos do Rafael Vitiello também. É. Olha o Ah, o Silvio. Cine Ah, é o Praiano, Cine Praiano. na Mário Ribeiro, que era do Silvio Dage. Tinha aquela parede de pedras, lembra? É. Ali no saguão. E o bonita. Silvinho Dage, ele tinha uma loja É ali, ó, aquela ali, a que é Papuche. a Papuche. Lado esquerdo. Do lado esquerdo, Ah, da entrada do cinema. Isso. Era a Papuche, que era a loja do Silvinho E Dage. aqui, ó, e aqui tá vendo lá em cima escrito café, pô, ali é o Tchê. E O Tchê botou um falar, café ali na e falar loja em que era do seu Silvinho Carlos Dage Amaru. também, Henrique. É. O Silvinho É. Dage era, era o melhor competidor do Guarujá no surf. Ele era Quem? bom, mas eu não O Silvinho sabia Dage. disso, não. Silvinho Dage era bom pra caramba. Eu não Era, sabia. era. Nossa Não sabia. senhora, o bicho Sabia era do muito Jaiminho, bom. dele não. O Jaiminho também foi um competidor, mas o Silvinho era dos dinossauros. E do Guarujá, ele era o melhor competidor da época. Era o Silvinho Olha, eu Dage. não Surfava sabia disso muito. aí não, cara. Ah, Ornella, Ornella. Ornella, olha o lanches Ornella. Do seu Celso. Do seu Celso. Paulão. Antes da Ornella, lembra que era Ó o a Brunella. Six Hambúrguer, né? Six Hambúrguer. Brunella Sorveteria aí. É, Brunella era do Ah, Roberto, Brunella, de um outro grandão é. e daquele Eli Coimbra. Ele Coimbra, que era Coimbra, repórter de exatamente, a campo. Brunella. Isso mesmo. Repórter de E campo. tinha um outro, um alto que eu não me lembro o nome. Era o Roberto Eli Coimbra e esse outro grandão que não me Mas lembro o nome. melhor era o caixa, o gerente, o Toninho Ventania. Ele não andava, ele passava rapidinho, apelidaram ele Toninho Ventania. Esse era da Ornella. Não, o Toninho A Brunella ele era foi gerente da Brunella, aí ele saiu e foi trabalhar com o seu Celso na Ornella. Ele Porque aí era o sócio. Edgar. O Toninho Aí virou O sócio Edgar também. entrou no lugar dele. É, o Edgar Baiano. O Edgar E o entrou no lugar Toninho do ficou Toninho. sócio do Do Celso seu na Celso, Ornella. exatamente. Ele era o primeiro gerente da Brunella. É, Ele era muito figura, uma Toninho. figura também, o Toninho. Gente boa pra caramba. Boa, né? demais. Fala, Toninho, capricha no meu sorvete. Henrique, a sessão de fotos terminou. Certo. Vou ler 2 comentários aqui. Ok. Josi Trajano dando boa noite. Oi, Josi. Muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Um beijo. Flávia Digital. Oi, Flavinha. Muito obrigado também pelo apoio de sempre. O melhor lugar para o museu é ao lado do Hospital Santo Amaro. É isso Aliás, aí. está sendo montado lá, não está? É isso aí. Graças aos seus olhos azuis. Ela que viu. Ela que falou, ó, tá, tem um legal. lugar lá. Aí eu fui, confirmei, estava disponível e a gente conseguiu, graças ao olhar da Flávia aí. Que é da família da Fátima, né? É, Imóvel. o local é da família da Fátima. Da Fátima. É isso mesmo, da Fafá. Da Fafá, exatamente, Fafá. Do YouTube, Henrique. Ah, Lebrão. puta, Lebrão, quanto tempo, Lebrão? Aí, ó, Rato, lembra do Lebrão? O Leblon, que era do edifício Leblon. do Guarujá? Isso. Ah, lembro. Luiz Amigo do Antônio Maneco. Luiz Antônio Engenheiro. Lebrão. Parabéns pelo trabalho. O museu voltou. Saudades isso. do Guarujá. Valeu, muito obrigado.
Zac Lepore, boa noite a todos. Abraça meu querido amigo Larry. Esse aí é o José Carlos Lepore. Da ATI. Quanto tempo, exatamente, o Zé da ATI. É isso aí. Ele sempre está abraço, acompanhando meu o cara. nosso trabalho aqui. Valeu, Lepore. Muito obrigado, hein? Aqui no YouTube é que não deixou o nome, mas aí tem o arroba, né? Kensuke Shinen. Ó, o chinês. Ó, O pescador. É o Quesque, não é? o Quesque. Deve ser o Quesque. Será que não é o Quesque? É, deve ser o Quesque. Fala, Holly. Tudo bem, Rato? Henrique Era o Quesque? e Larry. É. Tudo bem com vocês? O programa está nota 10. Abraço. Valeu, Quesque. Muito obrigado. E o Quesque também era um surfista. Já da terceira geração, né? Mais jovem. Filho do pessoal que tinha o gelo ali. A Tamaiosa ali. Os Tamaiose. Era um belo competidor, um belo surfista. Ele, o Nonai, na época, surfavam Hamilton, bastante. Humbertinho. Humberto, o Neno, Almir, Marcelo Agria. Marcelo- Essa já é uma outra geração. É, uma geração Mais nova. até mais nova ainda. Mas o Quesque também era muito bom na época. Era da época do Ramiro. Isso aí, da Era época o do teu Nonai, o Humbertinho, Neco Carbone, Moisés Barsotti. Era muitos atletas de surf naquela época, né? A galera foi Surfistas mesmo. pra água mesmo, Foi né? pra água mesmo. Com certeza. Saíram dos campinhos. Quem mais, Jailson? Henrique, último comentário. Ah. Lurdinha Cremasco Duarte. Oi, Lembranças maravilhosas. Valeu, muito obrigado pela audiência de sempre. Você está sempre curtindo as nossas postagens também. E nós vamos encaminhando para o final do programa. Lurdinha Cremasco, já Duarte, sei quem é. Já sei quem é. Ah, Tinha, o pai dela tinha um açougue do lado do bazar do seu Mariano. É isso? a Lurdinha é esposa do falecido Marcelo Oliveira. Então, o pai dela tinha ali o Foi açougue, esposa, né? do lado do seu Mariano, tinha lá o bazar. É irmã do Marcelo? Não, era Não, esposa. Era Foi esposa do casada Marcelo. com o Foi Marcelo. casada. Marcelo. O Marcelo, filho da dona Lourdes? Isso, Filho isso. da Dona Lourdes. Isso. Ela- Era o Tocava pistonista. pistão. Isso. Isso. Ela é professora, acho. Acho que sim. A Lurdinha acho que é professora. E ela, a família dela tinha um açougue ali na Petrópolis? Tinha. Do lado da- Era o chaveiro, a loja do seu Mariano. Antes do chaveiro era a sapataria do pai do Zé do Do Monte. seu Joaquim. Aí veio a loja do seu E Mariano. na que esquina era do Vieira. tinha um bar, né? Tinha um bar que era tinha um do. bar. Que tá em Santos agora. Seu Mariano, o pai do Maurici, do Maurício. Isso. Aí Ele vinha tinha uma açougue. lojinha chamada Tem Tudo. E ele jogava bem bote, viu? Era ali no cassino? Ele jogava muita bote. Era um bom jogador de Tá aí bote. uma ideia tão simples, né? Uma pistinha de bocha, né? Um faz negócio falta. barato de fazer. Faz falta. E dá pra recuperar essa. Ali no final das Astúrias Tem tem, uma. né? E na Tem Ponte uma ali. Preta também tem Eu uma tenho quadra foto de que bote. tá- Ah, lá tem. tem também, né? Tem coberto. foto que tá a família toda, tá? O seu Maurílio, o seu Floriberto, a dona Zizinha, Maurici, Maurílio e o Floriberto Mariano, filho. o Beto. Você sabe que o Marcelo Mariano me falou há um ano e pouco atrás, nós conversamos longamente lá em casa, eles foram donos de uma sorveteria ao lado da Surf Center, chamada Polar. Antes de existir ali a atual, depois veio a Paulista, não sei se a Quem Paulista foi, se não me engano, o Sorveteria Polar. Cláudio Alisteu, que fazia karatê comigo na época, com o Cláudio, ele foi dono dessa sorvete, e era sorveteria mesmo também. Era o Cláudio. Era o Cláudio Alisteu. Isso. Eu lembro muito bem dele. E eu tenho também uma notícia de jornal de uma choperia chamada Alibaba, ali no Caminho do Mar. Eu nunca ouvi falar. Na frente da entrada da galeria, Alibaba, que é os Alibaba. irmãos, porra. Como é o Cara, nome dos eu irmãos? precisava Eram de Santos. encontrar. Não era aqueles que também depois foram donos de posto de gasolina? Do Não, Michel? não, Você fala do não. Michel? Ali eram os Rica, os irmãos Rica que você está isso, falando. é isso mesmo, Teve casa, ele morou também lá no Granville, um dos irmãos. E teve um postinho de gasolina ali da esquininha da Sim, Petrópolis. eles tiveram um posto de E era gasolina o ali. Michel que depois foi para o cinema lá no Itapema.
É esse? Ah, não. Não, Isso não. aí é antigo. Esse aí é o pai do Jacó. Sim, O pai do do Jacó e da... Que teve o cinema lá no Itapema, o pai do Sinister. Jacó. Sinister. Então, exatamente. e tinha a irmã, era o Eles Jacó falavam que e era um a- cinema pulgueiro Como é o nome lá, dela? Ô, né? Larry, A tu irmã do Jacó. não imaginava que ia sair tanta poeira aqui dessa conversa. Né? O Jacó é dentista em São Paulo. O último encontro que eu tive com eles foi um encontro que nós fizemos no Vila Souza. Eu tenho lá as fotografias todas. Ele, a irmã e a mãe. A mãe estava viva ainda. Ó, nesse Rato, encontro você é do o Vila Souza. único cara que lembrou da Alibaba. Agora você tem essa tarefa de conseguir essa informação aí. Onde era exatamente, se tem uma fotinho. Aquela propriedade lá, se eu não me engano, o Zé Carlos tinha comprado na época. É bem em Canais? frente- Não, o Zé Carlos Múmia. Múmia. Em Não, frente à galeria. Tem a Brunella? É do lado de cá. O primeiro bar que tinha umas mesas ali. Ah, mas onde Onde é um foi espaço ela- agora vazio que não onde tem foi nada, a é isso? Labasque? Não, ali Ali foi no- o Spartacus. Esparta. Estou fazendo confusão Isso. com o Spartacus. Desculpa, não é Spartacus. Não era o Alibaba. Não era o Alibaba, é Era o Spartacus. Esparta. Alibaba é 1968. Eu era molequinho, tinha 6, 7 anos. Não vou lembrar de O jeito nenhum. Spartacus acho que foi depois do Alibaba. É, Acho que o foi Spartacus durou bastante tempo ali. é. Do lado da Rosinha, Eles da eram de maior. Santos, aqueles caras. Né? Do Aí- lado da Dona Rosinha. Isso, lá. aí tem uma outra loja de roupa ali que era da mulher do Canais. O Canais que faleceu. Ela foi Miss. Ela? Foi Sabia Miss não. Banana. Sabia não. Não tinha ainda concurso de Miss Guarujá, mas tinha o concurso da Miss Banana, porque o Guarujá era um dos maiores exportadores de banana do Brasil. Era tudo bananal na época. E ela foi eleita a Miss Banana, salvo engano, 56, 57 ou 58. E nós temos no museu as xícaras utilizadas nesse festival da banana do final dos anos 50 lá. Uma doação da nossa amiga Iraí Lancelotti. Olha só. Olha só. Irmã do Papanel. Irmã do Papai É a Zé Tatá? Ui. É a Tatá? do Zé Ui, Tata. do Raul, do Roberto. Se a gente for falar o nome de todo mundo aqui, vai ter 2 Ave horas de Maria. programa, né? São 8 ou 9. Mas você falou o nome de todos. Faltou a Cláudia e o Wagner. É, Cláudio Wagner. Que o Wagner... Jailson, tem. Pois não. Não, o Wagner, hoje ele Tá na Bahia. tá na Bahia, tem o restaurante dele lá, tá muito bem lá. Graças a Deus. Um cara brother. Meningite, nosso o também. apelido. É. Mas só pros antigos. Só pros Tem antigos. uns apelidos aí que só entre os Você amigos citou antigos. Né? o Sidão e o E o Dátia? o Dátia, eles moravam no prédio ali vizinho ao Manteiga. O pai do Manteiga era zelador do Bobatá e eles moravam no Icanhema. O No Sidão, Icanhema, o isso aí. Dátia, você lembra? E eles jogavam bola também na Também, praia. também. Pô, O Sidão eu cheguei a jogava jogar. bem. O O Sidão Sidão jogava jogava bem. Eu cheguei a jogar bola na praia com esses caras aí também. Ó, eu cheguei o a- Alexandre, Ciccone, cheguei a jogar bola. O Carlinhos Ciccone, o Totó. Tinha uma galerinha aí que. Eu cheguei a jogar- o próprio Caxinguelo também. Eu cheguei a jogar bola lá no canto do Gávea ali naquele canto do Gávea ali. Sim. Eu cheguei a jogar bola ali, adivinha com quem? Álvaro Rodrigues Valente. Um rapa que tinha na praia, ele chegou lá e ele tirou o rapa com a gente lá Que legal. na praia. Joguei com ele. Legal. Posso dizer que joguei com ele. Histórico. Aí eu também vou contar uma também. Pois não. Na Barra, ele era um dos caras que costumava frequentar lá no tempo do calçadão de madeira, logo 80, 81. A Barra jogava todos os domingos entre a Santo Amaro e a Quintino Bocaiúva. E nós temos uma foto que tá o seu Álvaro ao lado do nosso, formando, né, naquela formação tradicional de time de futebol, e o Hélio Vasquez, o Hélio Chiquinho, que jogou futebol profissional também. E o Hélio era o nosso treinador e o Álvaro está ao lado do Hélio ali, conformando a nosso legal. time. Muito Então é uma legal honra, isso tem aí. essa foto. Que legal. É que pena muito que tá no legal. finalzinho, acho que não vai ter tempo do Jailson procurar aí num grupo chamado Turma da Barra. Mas vamos fechando aqui. Considerações finais. Rato, você que foi o idealizador desse encontro maravilhoso aqui com o Larry e o Holley, por favor, faça uso da palavra. Eu agradeço você aí trazer esses dois aí que podem contar um pouco da história. Tem mais gente, cada vez vamos trazer mais gente para
ficar guardado aí. Tem gente, tem Castinguelo, tem Elbio, tem. Vixe, tem história pra caramba. É verdade. Se eu não me engano, a gente já tem um próximo trio aqui: Clóvis, Elbinho e Arthurzão. Ah, legal, Arthur, legal. E o Arthur Castinguelo Ferreira. também pretendo Castinguelo, trazer. legal. O Elbio tem uma boa memória, ele é bem detalhista. Sugestão do Clóvis aí de. Até hoje ele fala assim, quando a gente bebia, fala assim, Rata, aquela da Lilica. A Lilica chegava, tomava, aí a minha padrinha era, aí, aquele lencinho, daqui a pouco, chama ela, aí vinha, aquele, só cantar, ele até hoje ele lembra, toda vez que eu encontro com ele tá no lugar, aquele lencinho. Olha, quem é que não lembra da Lilica chegando com a sua caixinha de metal com as injeções e na sua bicicleta feminina, né? Que é aquela bicicleta E o elástico feminina. na caixinha. E o elástico ela, né? prendendo a Falando em Dalquímica, o filho dela foi um dos bons. É um dos bonzão lá. Dagoberto. Dagoberto. É, Dagoberto. engenheiro, né? Dagoberto Rodrigues. Um dos primeiros engenheiros, acho que nascidos no Guarujá, né? É. E a gente ia para aquele barzinho ali que nós estávamos falando, que é do lado do açougue dessa menina. Era o seu Mariano, o açougue, aí tinha aquele bar. Ali à noite vinha todo mundo da faculdade, então encontrava Dago, Que o ponto de ônibus era ali. Rogério Petropaulo, era gente adoidada ali, Gabriel, Alexandrovich. Alexandrovich. aquele que. Reginaldo, Reginaldo. o Tuca que era. O filho do seu Álvaro. Reginaldo o Tuca era filho do cunhado do Zuca, pô. Ah, sim, sim. O Tuca trabalhava... O Tuca que saía junto com o Chico. Da família Da Catarina para paquerar. Os dois saíram para paquerar. Saiu com arrastão. Eles falam igual arrastão. Arrastão. Era muito engraçado. O Chico da Catarina tinha um Puminha, né? Tinha. Chico Catarina tinha um Puma fuminha. vermelho. É. E o Larry também tinha um carrinho legal, um Interlagos. Eu? Perdão, o Levi. Ah, o Levi. Ah, o O Levi. Levi tinha um Interlagos. Levi. Ele trabalhava já em São Paulo. Foi goleiro, já né? saiu do Nacional de Isso, ele foi tinha pra o lá, Interlagos pra São e Paulo. o Chico da Catarina Pô, tinha um tinha uma Puma. romizeta, pô. Ó, é verdade, é verdade. Quando eu tinha O um café, romizeta era eu tenho uma demais foto naquela né, época. com a romizeta na frente do café. Também durou pouco. Eu gravei um lá, falei, tanto. Eu falei, leva. O rato faz negócio, viu? Ô, E vamos falar só para fechar da Monte Carlo. A gente não falou, né, da Monte Nossa, Carlo. Monte Lembramos do Carlo. seu Senadinho lá, mas ele também teve uma origem ali, né? O Dionísio, o a seu gente é Toninho variador. Maria. Aquele x-salada que vinha com as fritas. e vinha com Nossa, aquele era uma delícia, o sanduíche. Jabuca, de lá. que Era As muito tortinhas, bom. as Garçom, tortinhas. Jabuca. Jabuca e tinha o jacaré, E o lembra do jacaré. também? Era o Amadeu que era dono do O Monte Amadeu. O Amadeu que era dono do Monte Pai Carlo. do Zé Carlos, né? Não. Não tinha nada a ver com o pai do Zé Carlos Bunda, Não, o pai Não, do não. Zé Carlos foi das antigas, quando ele inaugurou o Monte Carlos. O Zé Carlos não é o Zé Carlos Muda. Não, não é o Zé Carlos É um Muda. Zé Carlos que também Trabalhava era na amigo do prefeitura, Lebrão, do Ah, Maneco. sim. tinha sim. bar. Zé O Carlos Douglas, o Isso. irmão dele era o Douglas. Aí Douglas, o é. Amadeu veio depois. veio Isso. depois, E Ali o a rua- jacaré, que a gente chamava também de Mônica. Lembra? Ele Ele era- penteava o cabelo dele daqui. e ficava lambido pra cá. Ele era careca. Mas a Ele turma, penteava a turma da de São orelha. Paulo chamava ele de Nelson Gonçalves. Nossa, Ele Ele era era a sem- cara do Nelson Nelson Gonçalves. Ele era sensacional. ele era garçom. Já Ele uma entregava, a figura. pessoa pedia fósforo, os fumantes, ele entregava a caixinha de fósforo, a pessoa abria, aí girava a caixinha, né? Porque abriu onde não tinha pólvora, né? Sim. Quando abriu o outro lado também não tinha. Ele tinha a manha de raspar. Aí a pessoa ficava meio. Voltava na terceira virada, né? Aí depois caía todo mundo na risada. Porque todo mundo em volta já tinha percebido. A molecada já sabia do golpe, né? É. E outra que ele fazia também, quando ele saía de um salão para o outro, tinha vidro. Tinha o restaurante e tinha a padaria ao lado, né? Ele saía do restaurante, ele E batia fingia. a mão no vidro e jogava a bandeja no chão e saía assim com a mão na. Parecia que ele tinha batido. Todo mundo Fingindo que tinha levantava, batido- todo mundo batido a levantava para cabeça. ajudá-lo, né? E ele aí saía andando assim, ele era muito, isso ele era mesmo. muito Puta figura. merda, Ele era Jabuca. muito O Jabuca era uma engraçado. figura, viu? E ele morava lá pro lado de São Vicente, né? Pra Ele vinha Caneleira lá. de- Todo Todo dia dia, trabalhar. de São Vicente Mesmo pra cá. doente, qualquer coisa, ele tava lá. E magrinho, Magrinho. né? Mas aquele Monte Carlo, quando inaugurou, era o pai do Zé Carlos e do Douglas.
O Douglas depois ficou dono de lá. Do lado onde que a gente comia sanduíche, chegou a ser uma boate. Foi a primeira boate que tinha na época. Era uma boate ali. Daí começou a ter, isso mesmo, né? E depois foi. Aí a boate teve boate, depois não sei, acho que foi a Mustache depois do Ferrareto. Sim. Lembra da Mustache? Era outra boate. Mas a Mustache não era pena, embaixo, né? ali? Embaixo, Que embaixo. pena terem desfigurado o Ferrareto. Era lindo aquilo. Puta, ali. era demais aquilo lá. O próprio cassino, né? O cassino era um patrimônio histórico, tinha que estar ainda lá. A próxima vez eu vou trazer pé. as fotos que eu tenho dessa boate do Silvinho Dachi. A Nossa, vernissage. Da vernissage, era demais. Tem uma era que eu legal. tô sentado, o Ivan, teu primo, Meu primo Ivan. sentado no meu colo aqui, e o Afonso, o irmão do Totozinho, com a bandeja na mão. Todo mundo bêbado. Afonso é um cara que eu prezava muito como amigo, um cara super do bem, né, o Afonsinho? Nossa, o Gente Afonsinho era do bem. boníssima. Era Galo. muito amigo do Ramiro. O famoso Galo. Meu irmão Ramiro. O Galo, o apelido era Galo. Apelido Muito Galo. gente boa, Gente muito boníssima. gente boa. Eu fiquei muito triste com o falecimento dele na época, muito precoce também. foi precoce. Né? Ele não tinha nem 40 anos, bem, uma pena. Larry, suas considerações finais, meu amigo. Olha, eu quero agradecer muito essa oportunidade que vocês me deram. Eu saio daqui feliz, relembrei coisas da minha infância até agora. Enfim, e essas coisas são as que levam a gente para o outro lado, né? A gente não carrega nada nos seus bons momentos que a gente vive da vida, né? E, mais uma vez, eu quero aqui deixar registrado a minha admiração pelo Rato, pela amizade que ele teve com meu pai. E isso são coisas que não há preço, né? São coisas que são valiosas. E por isso que eu acho que o Rato vai continuar fazendo essa documentação do Álvaro para o museu, e que ele é o que está mais preparado para Vai ser isso. o curador, vai ser o curador. Eu não sei não se ele já não suplantou esses álbuns que a gente tem, porque ele também fez outras pesquisas, entrou no site do Santos, enfim. Eu escaneei esse álbum. Eu sei que você escaneou, mas eu acho que você está além desse escaneamento desses 3 álbuns. E porque ele fez outras pesquisas que eu não tive a intenção de fazer, mas eu quero deixar aqui registrado que é preciso que a gente tenha identidade e memória, porque a cidade não pode ficar acéfala de tantas coisas que são importantes, né? Se a gente não conhece o passado, fica difícil a gente querer saber do futuro, né? Porque são coisas que são correlacionadas, né? Então, eu fico grato de todo o meu coração. Muito obrigado, Henrique. Eu que obrigado, agradeço. Rato. Obrigado, meu irmão Holley. E vamos tocar a vida daqui para frente com mais identificação com a nossa cidade, né? Então é só isso. Muito obrigado. Obrigado, eu. Holley, agora é com você, suas considerações finais. Eu queria agradecer aí o convite de estar participando dessa entrevista no seu programa. Eu sou seu fã. Já te conheço há muito tempo, você e a sua família, Marcos Dias, Angélica e tudo mais. E resgatando também o Sport Surf da época, né? Falando também de futebol e da minha família, Simoniano e Valente. E agradecer ao Rato, que foi um grande amigo do meu pai, é um grande amigo meu, que eu gosto também e prezo muito essa amizade. E sempre bom, né, resgatar as histórias do Guarujá, que isso aí não morre, né? Sempre fica na mente da gente, né? Que nós que vivemos a época boa, a época do ouro do Guarujá, não dá para esquecer. E tem muitas coisas ainda a ser falado, é que não dá. Um programa com 1 hora, com 2 horas, não dá para você falar tudo. Mas vai ter outras oportunidades, Com certeza. que tem muito mais histórias para a gente contar, e tanto do surf quanto do futebol, enfim, né? Os skates, na época que a gente skate. também andava de skate na orla da praia, que a gente descia as rampas dos prédios que não tinha As brincadeiras de esconde-esconde no morro, brincadeira lá, que vocês esconde-esconde, faziam também. o padre Domênico correndo atrás da gente, que a gente fazia turma contra turma.
e tal. Carrinho de rolemanos novo, enfim. Jogando taco também. Foi um prazer imenso estar aqui falando da história do Guarujá. Obrigado, Henrique. Parabéns pelo seu programa, parabéns pelo museu. Sedom, que eu tenho certeza que vai ter muito arquivo e muitas fotos boas das antigas do Guarujá. E agradeço também ao Rato que me convidou para trazer aqui, foi um grande amigo, é um grande amigo meu. E do meu pai, agradecer ao meu irmão por ter falado também do futebol aí, do Álvaro e do Ramiro. Que foram os representantes realmente da seleção brasileira aqui de Guarujá, né? Grandes personagens da nossa várzea que acabaram se transformando em grandes jogadores do mundo, né? Do mundo. Porque foram para a Europa, jogaram na seleção, é isso aí. Fizeram parte dessa época de ouro do Santos. E é isso, nossa, esse programa é pequeno para contar essa história. Essa grande verdade é essa, né? É um programa até pequeno e eu fico assim muito lisonjeado de tê-los aqui como convidados hoje. Eu agradeço ao Rato também por ter feito essa ponte, né? E o programa está aberto não só para a gente voltar a conversar sobre isso, mas o museu também, quero deixar claro para o acervo de vocês, nós vamos ter expositores com segurança, onde vocês podem deixar os acervos por um tempo, uma exposição temporária, né? Não é para doação permanente, a não ser que a pessoa tenha esse desejo. Então eu já aviso a vocês e a quem nos assiste também, quem tiver algum acervo que seja interessante, conte a história da nossa cidade, do cassino, do grande hotel, da ferrovia, de Vicente de Carvalho também, o pessoal aqui que tem fotos, que tem algum objeto, algum artefato que possa contribuir, colocar esse tijolinho nesse resgate da história da Ilha de Santo Amaro, estejam à vontade em me procurar e a gente vai conseguir colocar isso à disposição, disponibilizar esses itens para que a sociedade inteira conheça a nossa história, valorize mais a nossa cidade e, consequentemente, venha defender quando nossa cidade sofreu algum tipo de agressão, como a perda de um patrimônio, né? Como acontece frequentemente, a gente saber a importância disso para deixar esse legado para as gerações futuras. Nós temos sempre que entregar melhor do que nós recebemos. Infelizmente, isso não tem acontecido aqui no Guarujá. Então, o Sedom é um caminho para a gente resgatar a história das nossas famílias, dos nossos amigos, das nossas entidades, né? Tá aí o Dom Domênico agora. Faço um convite a todos vocês. Última semana da exposição do acervo particular do Padre Domênico, a curadoria do professor João Pecchiori. Ela está disponibilizada no saguão de entrada do Teatro Procópio Ferreira, na Enseada. A entrada é franca, vale muito a pena conhecer. Lá temos dezenas de objetos que pertenceram ao Padre Domênico, segundo a maioria das pessoas, e eu assino embaixo, o maior prefeito da história de Guarujá. Parabéns. Principalmente nas obras sociais, né? Parabéns. É isso aí, gente. Muito obrigado, Holly, Larry, Rato. Muito obrigado, Jailson. E muito obrigado a todos que nos acompanharam nessas 2 horinhas de programa. Um abraço. Obrigado, Jailson. Obrigado, Jailson. Contando Histórias, com Henrique Dias. Apoio Cultural Ótica Guarujá. Tradição, requinte e o melhor atendimento. Rua Santo Amaro, 132. Os mais lindos modelos de óculos você encontra na Ótica Guarujá. Livraria ED-Books, onde você encontra os livros sobre a história de Guarujá. Livraria ED-Books, no Face e no Insta. Revista Aqui Guarujá, distribuída gratuitamente em vários pontos da cidade. Revista Aqui Guarujá. Estúdio A, podcast e produção audiovisual. Tire a sua ideia do papel. WhatsApp 13 98110 2874. Estúdio A,
Faça o seu podcast decolar. Simétrica Contabilidade, serviços contábeis e imposto de renda. Rua Mário Ribeiro, 833, primeiro andar, no centro. WhatsApp 981-242-246. Simétrica Contabilidade. Contando Histórias, com Henrique Dias.